Tem surgido muitos relatos pela internet de pessoas que tomaram o Zopidem e tiveram comportamentos completamente estranhos e que não se lembram nem um pouco no outro dia. Mas será que existe explicação para isso? Oi pessoal, meu nome é Bruno, eu sou biomédico, mestre em ciências, e nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês quais que são as hipóteses da neurociência para explicar por que o Zopidem pode causar prejuízo de memória. Vamos começar entendendo o contexto de utilização do Zopidem. Bem, o Zopidem é considerado farmacologicamente como um sedativo hipnótico, ou seja, ele tem a capacidade de promover tanto sedação quanto induzir ao sono quando utilizado em doses específicas e em casos específicos. Especificamente, ele trabalha como um modulador alostérico positivo de receptores GABA-A. Eu sei, é um nome muito complexo, mas o ponto mais importante é que ele vai atuar aumentando a atividade de uma neurotransmissão específica do cérebro, que é a neurotransmissão inibitória GABAérgica. Para quem não sabe, o GABA é o principal neurotransmissor inibitório do cérebro, sendo responsável pela regulação de diversas funções diferentes, dentre elas a regulação do ciclo de sono-vigília, ou seja, aquele ciclo que denomina quando a gente vai estar acordado e quando a gente vai estar dormindo. O GABA promove sua atividade no sistema nervoso através da ação de dois grandes receptores, os receptores GABA-A e GABA-B. De forma simples, enquanto os GABA-A possuem a capacidade de gerar respostas inibitórias rápidas, os receptores GABA-B promovem essas respostas através de alterações do metabolismo celular e expressão de proteínas. Esses receptores estão espalhados por vários neurônios diferentes e, em geral, têm como função inibir a capacidade de disparo desses neurônios. Ou seja, toda vez que são ativados esses receptores em um neurônio específico, esse neurônio diminui a taxa de disparo dele, a atividade elétrica, a atividade química dele. Esses fármacos sedativos hipnóticos geralmente são utilizados para o tratamento de insônias primárias e secundárias, bem como em casos de transtornos psiquiátricos que cursam com alterações do sono. Isso acontece porque, de forma bastante simplificada, quando a gente aumenta o tônus de atividade GABAérgica, favorece a indução do estado de sono. Ou seja, quando você aumenta a atividade inibitória exercida pelo GABA sobre o cérebro, você favorece com que haja uma diminuição do padrão de atividade neuronal, fazendo com que haja uma facilitação para que a gente entre no estágio de sono. Nesse sentido, quando o Zopidem se liga a esse receptor de GABA, ele aumenta o padrão de atividade GABAérgica e, portanto, diminui como um todo a atividade do sistema nervoso central, como se ele estivesse freando a atividade do sistema nervoso. Se por um lado esse é um mecanismo que explica os efeitos hipnóticos dele, ele também pode ser utilizado para explicar por que em alguns casos ele gera uma amnésia, uma perda de memória. O segredo para a gente entender essa perda de memória está no padrão de distribuição dos receptores de GABA sobre o nosso cérebro. Existem muitos subtipos diferentes de receptores de GABA dependendo das subunidades que constituem ele. As subunidades dos receptores de GABA-A também são denominadas isoformas e contemplam os tipos alfa, com isoformas de alfa 1 a alfa 6, beta, gama, delta, epsilon, pi, rho, enfim, um monte de subunidade. Bem, parece que o Zopidem tem uma maior afinidade a receptores de GABA-A que tenham em sua constituição o subtipo alfa 1. Parece que os receptores GABA-A do subtipo alfa 1 estão ligados com os efeitos sedativos e hipnóticos que estão relacionados com a atividade do Zopidem sobre o nosso cérebro. Só que, como essa subunidade é disposta em várias áreas diferentes do nosso cérebro, parece que quando você aumenta a atividade dela, você também pode favorecer o prejuízo de certas atividades cognitivas, como o processo de consolidação da memória. Nesse sentido, é como se o Zopidem tivesse a capacidade de dar um freio na atividade neuronal que é necessária para o nosso cérebro conseguir pegar a informação da memória de curto prazo e jogar para a memória de longo prazo, principalmente em estruturas diferentes como o córtex pré-frontal e o hipocampo, que são duas áreas muito importantes para distintas formações de memória, como
a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Dessa forma, a principal hipótese para explicar por que em alguns casos o Zolpidem consegue promover uma certa amnésia é justamente o próprio mecanismo de ação da droga, que vai atuar sobre os receptores GABA-A, vai diminuir o padrão de atividade neuronal e vai tanto produzir esse efeito hipnótico, como em alguns casos pode também atrapalhar as comunicações neurais necessárias para a consolidação de memória. E aí, isso acaba sendo uma receita pro desastre, porque a pessoa vai começar a fazer várias coisas diferentes e não vai ter recordação disso, porque ela não está gravando aquela situação, ela não está criando memórias de longo prazo. É mais ou menos o que acontece quando você tem alguma anestesia geral para poder fazer uma cirurgia, algum exame, quando você está naquele processo em que você voltou, mas ainda não voltou, você acaba tendo prejuízo de memória e falando coisas que você não lembra. É mais ou menos daquele jeito. Mas é muito importante destacar que esses eventos são muito raros. Apesar de que a gente está vendo várias pessoas comentando na internet, os estudos mais recentes têm demonstrado que menos de 5% das pessoas de fato relata a presença desses comportamentos estranhos e dessa amnésia com a utilização do Zolpidem em doses usuais. Bem, se você for fazer o uso do medicamento, é muito importante você lembrar que você deve fazer o uso de forma correta e com o aconselhamento médico e, obviamente, com a devida prescrição médica. Muito obrigado pela atenção e até mais!